Bem, hoje eu irei abordar mais um tópico da aula de fitocosmetologia, né? E nessa aula eu abordarei os principais princípios ativos vegetais. Então, para isso, vamos conceituar um pouquinho sobre o que são esses princípios ativos, né? O que é um princípio ativo? Um princípio ativo, ele é uma substância química, né? Ele é uma substância química isolada, caracterizada, que apresenta uma ação farmacológica bem definida, bem conhecida, bem comprovada, né? E que ela pode estar relacionada total ou parcialmente pelos efeitos terapêuticos do que eu chamo de medicamento fitoterápico. Quando eu falo medicamento fitoterápico, eu incluo tudo que pode estar presente naquela planta, mas como eu chamo de medicamento, eu tenho que considerar que eu tenho lá comprovadamente pelo menos um princípio ativo bem definido que causa esses efeitos benéficos. Então, quando eu falo nesses princípios ativos, eu tenho como exemplo os alcaloides, os flavonoides que eu vou abordar hoje, né, alguns tipos de ácidos graxos, né, de gordura. Então, eu tenho que considerar que essa atividade de uma planta, né, essa ação farmacológica de uma planta, ela pode sim estar associada a uma molécula pura, uma molécula isolada, ou ainda essa molécula pode estar associada a outras no seu estado natural lá da planta. Então, quando ela acontece dessa forma associada, né, formando um complexo, é o que eu chamo de fitocomplexo. Então, hoje aqui eu vou abordar com vocês, eu vou comentar com vocês os principais princípios ativos, né? Os mais conhecidos que têm interesse terapêutico. Então, aqui engloba não só aqueles que são utilizados em fitocosméticos, mas que são utilizados na fitoterapia como um todo, né? Como medicamento. A primeira grande classe aqui deles são os chamados alcaloides. Os alcaloides, eles são um grupo heterogêneo, né? E que tem uma considerável, né? Uma elevada toxicidade. Quando eu falo heterogêneo, é porque quando eu olho para a estrutura química dessas moléculas, né? Dessa molécula, eu encontro aqui, ó, um nitrogênio. Ele se destaca da presença aqui dos carbonos e do hidrogênio. Se eu não tivesse esse nitrogênio, eu poderia chamar de grupo homogêneo, mas não é. Ele é heterogêneo porque ele tem a presença desse nitrogênio. Então, todo alcaloide ele tem a presença aí de uma molécula que de um átomo que normalmente é o nitrogênio. Ele é a mais importante fonte de fitofármacos, justamente porque eles causam efeitos biológicos muito intensos, né? E por essa razão é que também causam intensos quadros de toxicidade. São substâncias naturais, né? E que derivam de aminoácidos, por isso a presença, olha aqui de novo, do nitrogênio. Todo aminoácido carrega consigo o nitrogênio. E os alcaloides não é diferente. Como eles derivam de aminoácidos, eles carregam junto esse nitrogênio aí como átomo heterogêneo. Então, por isso que ele faz com que essa cadeia cíclica se torne heterocíclica. Então, os alcaloides, eles são exemplos típicos dos chamados heterocíclicos, né, que são essas moléculas que podem ser tanto de origem animal como vegetal, cuja principal característica é apresentar esse anel aromático, essa cadeia cíclica, com elementos distintos do carbono, né? No caso aqui, o nosso nitrogênio. Bom, então, falando ainda um pouquinho mais aqui sobre os nossos alcaloides, né? É importante considerar que na planta eles têm uma distribuição taxonômica bem importante, né? Bem delimitada em algumas regiões da planta, e as funções são diversas. Então, esses alcaloides, eles servem para a própria planta como proteção contra insetos, contra mesmo herbívoros que poderiam comer essa planta. Para a planta,
ela interfere nos processos de detoxificação, então ela protege o metabolismo dessa planta, estimula crescimento, serve como fonte de reserva de nitrogênio, uma vez que a gente viu a presença do nitrogênio aí, entre outras funções que estimulam aí o crescimento dessas plantas. Então vimos aqui os compostos heterocíclicos, cujo principal representante são os alcaloides. E agora nós vamos falar sobre os glicosídeos, que também podem ser chamados de heterosídeos. Então, essa grande classe aqui, o diferencial dela é que elas apresentam na sua estrutura química glicose, açúcar. Por isso que se chama glicosídeo ou heterosídeo. E a partir daqui até o término da nossa aula, né, todos esses outros princípios ativos, eles fazem parte dessa grande classe aqui dos glicosídeos. Todos que nós vamos falar a partir de agora são glicosídeos. E como eu já disse, eles têm na sua constituição, né, uma parte de glicona, uma parte de açúcar, né, que isso é que faz todo o diferencial nos glicosídeos, mas eu também vou encontrar aí nessa molécula as porções aglicona, né, que não tem açúcar. Essas moléculas, para a própria planta, ela tem uma importância considerável, né, então ela tem uma função biológica de regular, proteger e estimular a imunidade, né, da própria planta, a defesa da própria planta contra agentes externos, bem como ela possui tantos compostos, né, que fazem com que tenham essas atividades farmacológicas específicas que permitem de fato fazer uma grande classificação. Na parte glicona é onde eu tenho os açúcares mais raros, que faz todo esse diferencial desses compostos, e na parte aglicona é onde eu tenho os demais constituintes. Só para relembrar aqui, né, quando a gente olha para uma estrutura química de um glicosídeo, cabe ressaltar que ele é um açúcar, né? Então a gente vai olhar sempre essa carinha aqui, né? Esse aspecto aqui. E lembrar que todo açúcar, ele sempre é ou um composto cetônico, que tem lá um grupo carbonila, ou um composto aldeídico, que também tem o grupo carbonila, né? Só que no caso da cetona, ela sempre fica, esse grupo carbonila fica entre dois carbonos saturados. E o aldeído, ele fica na extremidade da cadeia, cujo carbono do grupo carbonila se liga a um hidrogênio, ok? Bom, dando continuidade, então, a esses nossos glicosídeos, nós vamos falar, então, de quais são essas classificações, já que me permite fazer uma ampla classificação dentro desse grande grupo dos glicosídeos. O primeiro deles que nós vamos falar aqui são os flavonoides. Então, ó, só para relembrar, a gente falou lá dos alcaloides, que eram heterocíclicos, cujo principal diferencial era a presença do nitrogênio, ele era heterogêneo. Aqui, quando a gente fala em heterosídeo ou glicosídeo, a gente está falando de açúcar. Então, todos que nós vamos falar a partir de agora, eles têm açúcar. O primeiro deles que a gente vai falar são os flavonoides. Os flavonoides, eles podem ser encontrados tanto na forma livre como na forma heterosídea, né, forma complexa, sendo o grupo mais complexo de todos os nossos fenóis. Eles são diferenciados porque eles têm uma função biológica muito intensa, inclusive nos organismos de mamíferos, né, tem ação anti-inflamatória, antialérgica, antitrombótica, que ele ficou bastante popular, né, vasoprotetor, além de protetor para a mucosa gástrica. A gente conhece mais de 2.000 flavonoides, né? E a sua nomenclatura, ela deriva de flavos, que significa amarelo. Bom, na fitocosmética, esses flavonoides, eles se destacam principalmente pela sua ação antioxidante e vasoprotetora, né? Para a planta, per se, também tem uma ação interessante, que é uma ação protetora para a radiação, além de ação antioxidante também para a planta, tá? Para a própria proteção do metabolismo da planta, né? Ou do organismo vegetal que o possui. Aonde que a gente encontra esses flavonoides, né? Então, na maioria das hortaliças, na maioria das frutas, chás, cereais, no próprio café, no cacau, no vinho.
em suco de frutas e na soja, né? Todos esses que eu tô comentando aqui com vocês, né? Eles têm a presença desses flavonoides que previnem a planta contra danos oxidativos e que fazem com que essas plantas tenham pigmentos específicos, né? Então é a presença desses flavonoides que fazem com que elas sejam com um tom mais azulado ou mais avermelhado ou mais violeta. Então aqui eu tenho diferentes tipos de flavonoides, né? Eu tenho as antocianidinas, as catequinas, as flavonas, as isoflavonas, né? Vários deles que são todos exemplos de flavonoides. Vamos falar um pouquinho sobre uma delas que são as antocianidinas, que eu acho elas muito bonitas, em especial por conta da cor dela. Elas têm esse nome, né? Anto vem do grego flor e cianidinas vem de cianos, que significa azul. Então, por elas terem essa denominação, porque especificamente os vegetais, né, as frutas, as plantas que possuem esse grupo de flavonoides, elas apresentam uma cor específica, que é uma cor voltada ao tom azulado, né? Esses pigmentos, eles são encontrados na seiva e a cor, ela é determinada pelo pH da seiva. Por isso que muitas vezes esse pigmento, ele pode ser utilizado até para determinar pH. Eu já fiz alguns experimentos em laboratório que a gente consegue usar o repolho roxo, por exemplo, para determinar pH, porque ele tem esse pigmento específico, né? Bom, então olha lá, o azul de determinadas flores e o vermelho das rosas pode ser devido ao mesmo glicosídeo em pH diferentes, né? Então ele pode ficar mais róseo ou mais azulado, por isso que eu consigo determinar o pH. Suas principais características são a de ser antioxidante e vasoprotetor. Bom, então, além desses, né, eu tenho ainda como flavonoides as saponinas. As saponinas também são heterosídeos, né, tem açúcar, e eles têm dois grandes grupos tem dois tipos de estruturas na sua molécula. A estrutura esteroidal e a estrutura que a gente chama de triterpênica, né, que em algumas plantas, ela pode ter até uma propriedade hemolítica, né? Romper hemácias. As atividades terapêuticas estão relacionadas às ações diuréticas, digestivas e antiespasmódicas, além de ser uma fonte super interessante da chamada vitamina P, que também pode ser chamada de rutina, que é um flavonoide. É uma vitamina hidrossolúvel, né, composta de citrina, rutina, que é essa vitamina P, e hesperidina. Então tem uma ação super importante para o nosso organismo como vasoprotetora também. Bom, e tem uma relação direta com a vitamina C também no nosso corpo, né? Essas saponinas, elas são compostos não nitrogenados, né? Que a gente viu que eles são açúcares e que se dissolvem na água, dando origem a uma espuma. Por isso que na cosmetologia, ela pode, às vezes, emulsionar óleos, né? Mas também pode ter o efeito de hemólise se utilizada de outras formas, né? Mas quem nunca ouviu falar, né? Dos leites de aveia, né? Que, na verdade, na aveia tem uma grande quantidade dessas saponinas. Bom, essas saponinas, ela é um grupo bem heterogêneo, né? Como eu já disse, ela tem duas estruturas associadas à sua molécula, uma porção que é a mais açucarada, que é aquela hidrofílica, que é aquela que se liga mais com maior facilidade à água, e a porção sapogenina, que é a porção mais lipofílica, ou seja, que não se dissolve tão bem na água. Dando sequência, então, aos nossos flavonoides, eu vou falar agora um pouquinho da antraquinona, que é um outro tipo de flavonoide. É um composto bem colorido, que tem propriedade laxante e purgante, né? E que em doses muito altas pode causar até mesmo uma irritação intestinal, né? Uma intoxicação mais grave, dor e hipotensão. A gente encontra com bastante frequência a antraquinona no aloe vera, né? Também, que é a babosa. A babosa tem muitas propriedades benéficas, mas ela também pode ser tóxica se ingerida
por via oral. Então, aonde mais eu encontro essas antraquinonas? Só na babosa? Não, também encontro no ribarbo, na sena, né? Quem nunca ouviu falar de chá de sene, né, para constipação intestinal? É justamente esse que é a sena occidentalis, né? Que ela pode causar esse efeito purgativo, laxante. A própria cáscara sagrada, né? Se usar em altas doses, todas elas em altas doses causam uma intoxicação, por isso esse efeito laxativo, e pode causar inclusive danos hepáticos, né, se a utilização for crônica. Além disso, a gente sabe que existem alguns efeitos, né, apesar da elevada toxicidade em células animais, ela tem efeito até antiviral, e alguns estudos mostram até antitumoral, né. Contudo, essas ações elas são são mais evidentes e menos benéficas, né, a ação antibactericida e antifúngica especificamente, para as plantas. Em humanos, né, em células animais, ela tem efeitos mais tóxicos do que benéficos, por isso que elas não são amplamente utilizadas como bactericidas ou antifúngicas, ou até mesmo antivirais ou antitumorais em células de mamíferos. Para a planta, ela tem um papel de defesa interessante contra insetos e, como eu já disse aqui, outros patógenos, né? Já foi visto que tem essa ação antibacteriana e antifúngica. Pode ser utilizado também para controle de cupim e pode inibir o crescimento de outras espécies de plantas, né? Então, o que a gente chama de atividade alelopática. Então, entre os exemplos aqui das antraquinonas, tá a babosa, né, a aloe vera, que se usada topicamente, né, não por via oral, topicamente, ela parece estimular o colágeno e tem uma ação anti-inflamatória na pele, além dos efeitos, né, que parece ele ser regenerador, né, cicatrizante, e por essa razão também muitas vezes acreditar que ela pode aumentar a velocidade de crescimento dos cabelos, né. Então, existem relatos do crescimento de cabelos. O ruibarbo tem uma ação, o ruibarbo é esse daqui, que está à esquerda, tem uma ação anti-inflamatória e adstringente também por via tópica. Por via oral, ele pode ser laxante. E a cáscara sagrada, que é essa daqui, também é muito conhecida como efeito purgativo e laxante. Deixa eu arrumar aqui. Purgativo e laxante, ok? Bom, então ainda falando a respeito dos nossos glicosídeos, né? Então aqui a gente encerrou os nossos flavonoides e a gente continua falando dos glicosídeos. Eu tenho uma classe muito importante, que são os conhecidos glicosídeos cardiotônicos. Entre os principais representantes desses glicosídeos estão a digoxina e a digitoxina, que são substâncias isoladas das digitalis, né? A digoxina da digitalis lanata e a digitoxina da digitalis purpúrea, que são flores muito bonitas, mas que apresentam uma grande quantidade dessas substâncias químicas, desses princípios ativos, que são amplamente utilizados na indústria farmacêutica para tratamento de insuficiências cardíacas, são conhecidos como digitálicos. No entanto, né, apesar deles estimularem a contratibilidade cardíaca, né, melhorando a condução elétrica, sem alterar o ritmo, e por isso são utilizados naquele coração fraquinho, né, naquela insuficiência cardíaca, tem que ter muito cuidado, né? A gente sabe que pode surgir o que nós chamamos de intoxicação digitálica. Então, principalmente quando se usa concomitantemente com cálcio, com alguns antiácidos ou ainda alguns adsorventes, como o carvão vegetal, né, que impede a absorção de outras substâncias, ou ainda com diuréticos, esse risco de intoxicação digitálica ele é aumentado, porque aumenta a biodisponibilidade desses fármacos, dessas substâncias, ok? Então é muito interessante, mas o consumo delas em excesso, né, até erroneamente, ela pode causar sérios danos ao organismo. Bom, o próximo são os taninos, que também são tipos de glicosídeos. São bem complexos, né, encontrados em folhas, frutos e sementes, né, e classificados como taninos hidrolisáveis ou condensados. Eles têm propriedades muito interessantes como adstringentes e hemostáticos, né, e recentemente se fala muito a respeito dele impedir a obstrução venosa, então por isso prevenir quadros como infarto, AVC, né, além de melhorar
os níveis de colesterol do tipo LDL, né, que é o chamado colesterol ruim, e ainda pode estar atribuído a alguma atividade antioxidante, por isso está relacionado ao retardo do envelhecimento celular. Os taninos, eles são formados então por essas cadeias cíclicas, né, e são amplamente encontrados nessas sementes, cascas, né, de frutas sempre verdes, por isso que ele tem um saborzinho amargo. Então, ele tem uma propriedade protetiva para a própria planta contra insetos e herbívoros, mas ele é utilizado até nos barris de vinho, né, justamente para impedir a multiplicação e a contaminação desse vinho. Normalmente se encontra na uva, na romã, na maçã, no cravo, né, e apresenta essas atividades adstringentes, né, entre outras. Para continuar falando dos nossos glicosídeos, temos então as mucilagens. A mucilagem, ela nada mais é do que uma organização, né? Então, ela é formada por várias unidades de ácido urônico, que é isso que eu estou apontando aqui para vocês. Então, quando eu compilo várias dessas unidades de ácido urônico, é o que eu chamo de mucilagem. Ele é um polissacarídeo. O ácido urônico, per se, ele é extraído, né? Ele é oriundo de uma molécula de glicose, por isso que ele também entra nessa classificação dos glicosídeos. São comumente encontrados em algas, na própria madeira, eu posso encontrar na seiva de algumas árvores, né, como a goma arábica, ou de alguns grãos e sementes, como pectinas e goma guar, e em folhas de aloe vera. Então, aquele gelzinho do aloe vera, né, da babosa, eu também posso encontrar a mucilagem. Eles são polissacarídeos, são grandes cadeias, né, como a gente pode ver aqui nessa estrutura, e que tem uma grande capacidade de reter água, de absorver água. Por isso que eles são altamente hidrofílicos. Além disso, se relata muito o papel deles como cicatrizante, que eu já falei anteriormente, né? Anti-inflamatório, laxativo, que é a parte mais tóxica dele, né? E expectorante ou antiespasmódico. Para nós da área de fitocosméticos, essa ação cicatrizante e anti-inflamatória é sem dúvida a mais importante. Então a gente consegue encontrar mucilagem tanto na babosa, né, que é conhecida como aloe vera, como comfrey também. Então geralmente quando sólido, né, eu posso encontrar também na forma de pó. São facilmente dispersíveis em água morna, né, mantendo uma agitação, mas são insolúveis em água, né. Também podem apresentar essas ações umectantes e espessantes. E ainda falando dos terpenos, né? Quando a gente fala em terpeno, é quase que um sinônimo de pensar em óleo essencial. E quando a gente fala em óleo essencial, é sinônimo de falar em essência. Então, quando a gente estuda terpeno, a gente tem que pensar que ele é composto basicamente por esses óleos essenciais, né? Que são altamente aromáticos, né? Então, eles exalam um odor específico e eles exalam esse odor específico justamente porque são altamente voláteis, né? E isso é que faz com que eles tenham um odor característico do vegetal do qual ele é oriundo. Então, tanto para atrair, ele tem essa capacidade, né? Tanto para atrair agentes polinizadores, né? Então a gente sabe que atrai facilmente abelhas, né? Outros insetos polinizadores e animais polinizadores, como também tem uma ação repelente aí para os insetos e para herbívoros. Quimicamente, esses terpenos eles podem ser divididos em dois grandes grupos: aqueles que são derivados terpênicos, como por exemplo menta e citronela, e os derivados de fenilpropano, como por exemplo anetol e eugenol. Mas isso é uma pequena derivação química. As principais características farmacológicas, né, a ação dos óleos essenciais de fato, é porque muito deles acabam tendo uma ação como antisséptico, como anti-inflamatório e até mesmo como antipirético. E tudo isso, né, é facilmente atribuído porque de fato eles são tão voláteis que é possível realmente que essa ação desses princípios ativos tenham um efeito específico. Então aqui eu coloquei para vocês alguns dos exemplos desses
desses terpenos. Então, por exemplo, do limão, né, do limão siciliano, especificamente eu consigo obter o limoneno, que tem ação antidepressiva e ansiolítica. Da cannabis, né, cannabis sativa, que é conhecida como maconha, eu encontro vários princípios ativos, né, canabidiol, tetraidrocannabinol, e eu encontro também o terpinoleno. O terpinoleno ele tem uma ação bem interessante contra a asma e efeitos anti-inflamatórios, e eu posso utilizá-lo também como óleo essencial. Tanto o capim-limão quanto a manga também é encontrado um terpeno chamado mirceno, que ele é utilizado tanto como pela sua ação antioxidante, como também para insônia. Na lavanda encontra-se o linanol, que tem efeito sedativo e ansiolítico. E na copaíba ou na copaífera, que é o nome técnico, né, o nome científico dessa planta, eu encontro o cariofileno, que tem uma ação importante para tratar a insônia e para reduzir quadros de dores crônicas. Então, aqui é um resumo, existem muito mais disso, né, de óleos essenciais, esses são só os mais importantes, os mais utilizados, mas existem muitos outros, é uma enormidade, daria para ficar falando aqui só sobre óleos essenciais hoje. Bom, e ainda temos os fitormônios para encerrar. Os fitormônios, né, eles são hormônios que são encontrados em plantas, né? Então eles têm atividade biológica, né, para a própria planta, né, estimula crescimento, florescimento, amadurecimento, e foram isolados há muito tempo, né, há quase um século. Em 1926, né, já começaram a surgir as comprovações científicas, especificamente de atividades estrogênicas oriundas de vegetais. Eles começaram a estudar, por exemplo, a população japonesa e viram que as mulheres que consumiam muita soja, elas tinham menor incidência de cânceres de mama, tinha redução dos efeitos da menopausa, e aí estudando eles perceberam que na soja existia uma grande quantidade de um hormônio, fito-hormônio, do hormônio de origem vegetal estrogênico, que eu vou falar já já para vocês. Então, entre esses, né, nós temos as isoflavonas, que são essas encontradas, por exemplo, na soja, os lignanos e os colmestanos. Então, essas isoflavonas, como eu disse, né, foram as que ganharam grande destaque, foram as mais estudadas e se comenta a respeito disso até hoje, né, porque ela reduz muitos efeitos da menopausa e do climatério, tem relações com diminuição da incidência de câncer de mama, de osteoporose, né, também com diminuição de incidência de doenças cardiovasculares. Então, isso é super interessante quando a gente pensa que o consumo dessas isoflavonas pode permitir a redução desses quadros. E por outro lado, quando a gente pensa no consumo exagerado também dessas substâncias em crianças, as quais ainda não têm uma grande quantidade desses hormônios, eu posso ter efeitos maléficos. Então, esse efeito, né, desses fito-hormônicos específicos, eles trabalham com o que a gente chama de desreguladores endócrinos, porque eles atuam no próprio sítio de ação do hormônio, ele acaba trabalhando como o próprio hormônio. Ok? Então, aqui falando desses fitoshormônios, eu encerro, né, essa aula sobre esses princípios ativos mais importantes, né, na terapêutica, e eu espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima!